É comum no mercado comentar que a Klabin tem um modelo de negócio considerado irreplicável. E aqui nós vamos mostrar 5 fatos que vão respaldar essa informação. Você vai conhecer o primeiro mapa da Fazenda Monte Alegre e vai saber como é que funcionava então o modelo de cidade-empresa. Então, agradecemos as pessoas que estão chegando conosco agora aqui no canal. Os que já estão conosco sabem que os nossos conteúdos, eles são pesquisa e são autorais. Então esse é o olhar nosso, do nativo, né? Tipo assim, a gente saindo de uma bolha para jogar essa informação para vocês. Pontualmente, você pode achar a coincidência de 1, 2, mas dificilmente você vai encontrar então assim, a junção desses 5 fatos numa mesma empresa. Se você conseguir isso, seguramente você vai replicar o modelo de negócio da Klabin. Primeiro fato, ativos. Neste mapa, vai dar para começar a entender o porquê. Este é o primeiro mapa da Fazenda Monte Alegre, datado de 1947. Quando foi adquirida a fazenda, a informação que consta é 126 mil hectares. Só para a gente ter uma ideia, assim, uma referência meia maluca. A cidade de São Paulo, a capital de São Paulo, tem uma área de 152 mil hectares, ou seja, é um pouco maior que a Fazenda Monte Alegre em 1947. Então isso significa uma grande barreira para que alguém consiga replicar então esse modelo de negócio. Então, sobre esse ativo, 126 mil hectares, essa região da fazenda, ela simboliza, assim, com todas as letras, a região de Campos Gerais. Então ela tem uma região de mata densa, ela tem região de invernada, ela é rica, a sua bacia hidrográfica é super rica, porque tem córregos, arroios, ribeirões, cachoeiras, e ela é premiada também com vários elementos da natureza, como argila, pedra para fazer construção, etc. E a partir de todos esses recursos, seguramente eles foram bem estudados antes de adquirir a fazenda. Então, a partir desse momento, então, começa o grande projeto, o projeto de longo prazo, que é a construção da fábrica, Tem um fato interessante que é o seguinte: a primeira vez que Samuel Klabin chegou, essas bandas aqui, ele chega por Tibagi e ele vai se hospedar então na Fazenda Velha. Para você construir a indústria de papel, você precisa do ativo da mata, ou você vai ter que comprar essa matéria-prima, e você precisa de um rio. Então você tem um vasto rio aqui. Mas quando o Samuel Klabin chega, a ideia era descobrir onde que tinha o salto para fazer uma usina hidrelétrica. Então ele sai da Fazenda Velha, não existia estrada, não existia nada, em lombo de cavalo, eles levam 3 dias para chegar aqui no Salto Mauá, onde seria então a usina, a primeira grande usina da região, que geraria então 24 megawatts. Então no Rio Tibagi, no Salto Mauá. Então é interessante esse fato, porque a primeira vez que Samuel veio, já ficou 3 dias no lombo de cavalo, até alcançarem. Nessa época, o administrador da Fazenda Velha era o Bide, Alcibiades Marques. Quando ele chega no Salto Mauá, é citado no livro da Dona Helena, ele fica maravilhado com a queda d'água. Então a visão deles é que precisava então dessa usina hidrelétrica. Quando começou a instalar as pequenas vilas, os pequenos pontos, na vila aqui, na Vila Lagoa, era o centro, e parece que não por acaso ele é equidistante dos perímetros, da fazenda. Então você pergunta assim, mas como é que fazia para funcionar uma serraria? Como é que você fazia para ter iluminação em algum lugar? Daí então surge esse componente assim, de extraordinário para a época e tal, que eram os chamados locomóveis. Então tinha um locomóvel aqui
tinha um locomóvel aqui. Aí você me pergunta o que é um locomóvel? Locomóvel é uma estação, é uma fixa, né? É um equipamento estacionário, que ele é composto então de uma caldeira, e a partir disso, geração de vapor, vai gerar um componente mecânico que vai gerar um gerador que vai gerar energia, né? Para você que é nativo, então, sabe, né? Se você não sabe, vai ficar sabendo, nessa região aqui da lagoa, ainda tem uma chaminé bonita e tal, no meio do mato lá. Então, aquele chaminé era da caldeira do locomóvel. E ali ele acionava, então, os componentes da serraria. E naquele momento era uma das maiores serrarias do Paraná. Por quê? Porque precisava madeira para fazer caixaria na indústria e precisava de madeira para fazer as casas. E a Vila da Lagoa, por exemplo, ela chegou ali próximo de 200 casas ou mais. Então toda essa movimentação precisava de energia. Então eu falava então a respeito da energia elétrica, né? Então, por exemplo, aqui nessa região da lagoa, então tinha a locomóvel que gerava era um ponto de energia. Na Vila da Harmonia tinha aqui uns 3 locomóveis, né? Tinha 3 estações, né, de equipamento estacionário para geração de energia. E dentro da fábrica também já tinha equipamento, as turbinas, né? No caso a vapor, né? Então tinha as caldeiras a lenha, né, que faziam a geração do vapor. Aí, então, essas turbinas, me parece que a marca, alguém pode escrever embaixo depois aí, é Alfa Laval. Parece que eram equipamentos suecos, alguma coisa assim. Então, geração de energia nesse momento era dessas formas, eram pontuais. No caso, então, lá em 1948, né, que eles terminaram a concretagem, a parte dos paredões da represa. O paredão da represa do Mauá, ele tem 120 metros de ponta a ponta, né? Ali passa, então, o excesso da água passa pelo paredão e a parte que vai ser utilizada passa pelas turbinas. Então, são 2 turbinas, né? São 2 turbinas, um gerador de 12 mega e outro de 12 megawatt e meio, né? E aí uma característica, né? Então, em função das negociações, compras, etc., a maioria desses equipamentos que eram elétrico, mecânico nem tanto, mas elétrico principalmente, eram General Electric, era GE, não por acaso americano. Primeiro mapa da Fazenda Monte Alegre do grupo Klabin. Aqui está o grande ativo, por onde começa tudo, que foi onde a Klabin começou. Assim, na legenda do mapa aqui, nós temos 3 datas, né? 1945, né, que é a parte do levantamento, em 1946 o fechamento das documentações, daí em 1947 a entrega, né, e esse documento aqui é assinado pelo engenheiro Luiz Vieira. Então naquele momento foi contratado uma empresa do Rio de Janeiro, né, para fazer esse levantamento e a entrega da cartografia. Então como é que é feito, como é que foram feitos então, como é que foram executados esses levantamentos, né? Então, essa técnica da aerofotogrametria avião, é um avião, ele vai fazer os voos, esses voos são regulares, altura e velocidade de deslocamento. Então, por exemplo, ele vai fazer varreduras, né? Ele vai fazer as varreduras, tantas quantas forem necessárias, né? Porque nós temos que considerar o seguinte, nesse momento, a comunicação não era das mais perfeitas. Então, a possibilidade de erro, ela existe, né? Então, você tem, nesse primeiro momento, as fotos, os levantamentos, então, como eu disse, altura e velocidade. Então, ele vai e volta e vai fazendo varredura. Depois, é levado para o pessoal de campo, né? Então, esse pessoal de campo tem o quê? Tem lá, vamos dizer, o teodolito, né? Que é o equipamento da Gremensura e tal. E foice, né? Facão e piquete, né? Então, esse pessoal fazia o quê? Eles tentavam conversar, por exemplo, as informações, né? Porque essas informações das fotografias iam chegando e elas iam sendo executado o trabalho de redução, porque era muita informação, né?
Como eram muitas informações, então, só que essa conversa, ela é simultânea, o pessoal de escritório, né, jogava o mapa no chão lá e tal, e toca fazer desenho, corrigir, retificar, a informação que veio do campo, ó, não era assim, não tem arroio ali, era tal coisa, então houve uma obstrução na foto, nas fotos não saiu tal coisa, então você vai, daí você tem o mateiro, a figura do mateiro, que daí ele identificava, esse arroio aqui é o arroio chamado água suja, esse arroio é tal, então se não tem nome nós inventamos, né? Se não tem nome, fala que é canivete perdido. É como existe essa parte da história, né? Alguém perdeu um canivete em algum lugar e aquele lugar ficou sendo, né? Então, tipo assim, não dava para se combinar essas coisas. Então, por isso que no primeiro momento eu falei a respeito da comunicação. Mas, de qualquer maneira, a realidade aqui é praticamente perfeita, né? Então, até esses dias eu estava vendo um mapa, então tem algumas coisas, alguns cantos, por exemplo, nos mapas de hoje, que não são exatamente iguais ao que está aqui. E eu digo que por ser um mapa antigo, é uma raridade, é um registro importante, né, para a nossa história mesmo, né? A gente vai colocar algumas fotos aí para vocês fazer uma comparação, né? E ter certeza que o que foi feito aqui foi um trabalho hercúleo, né? E isso aqui realmente constitui-se, né, numa barreira, né, para alguém tentar replicar esse modelo de negócio na Klabin. Segundo fato, Estado Novo, Getúlio Vargas. Em 1918, a humanidade, o Brasil, todo mundo viu os horrores da Primeira Guerra. Tá. Então passaram-se 20 anos. 20 anos. Então, lá em 1938, né, já beirando os 40 ali e tal, a gente percebe que houve um período letárgico. Então, quando se fala assim, por exemplo, que o Brasil ele entra na era da industrialização tardiamente, é verdade. Nesse momento, então, o que precisava? O que Getúlio percebe? O que a equipe do governo percebe? Então, percebe a necessidade da emancipação de produtos importados, a necessidade da emancipação do aço, a necessidade da emancipação de motores, de produtos mecânicos, etc. e tal, a emancipação do papel, que é o nosso tema aqui. Então, Getúlio constitui a empresa Companhia Siderúrgica em Volta Redonda, a Fábrica Nacional de Motores em Xerém, então cada um com a sua função. Fábrica de motores faria, então, motores para caminhões, inclusive, para os fenemês e tal, né? Para navios, para tratores, etc. E daí, qual é que era a ideia, então? Qual é que era a necessidade da emancipação do papel? Precisava de uma empresa, de alguém, né, que topasse a proposta do Getúlio. Então, existe aí uma relação óbvia, né? O interventor nomeado Manuel Ribas com Getúlio Vargas. Tá. Aí, por sua vez, Manuel Ribas, um grande conhecedor do estado do Paraná, conhecia tudo dos campos, das regiões e tal, ele tinha uma relação com Wolf Klabin, que era um exímio negociador, um exímio comprador. Então, a partir desse triângulo, então, Getúlio, o interventor do Paraná, Manuel Ribas, e Wolf Klabin, dá-se então início às negociações para aquisição da Fazenda Monte Alegre. A história, antes da chegada, pré-Klabin, ela é uma história muito rica. E a gente vai contar depois num outro vídeo. O que a gente vê aqui é uma cidade, né, empresa, com pequenas microcidades dentro dela, né? Por um período, né, a implantação da fábrica, houveram aí próximo de 10 mil habitantes. Deixa eu dar uma localizada aqui e tal, né? Na verdade, isso aqui, lá em 1947, era tudo Tibagi, né? Só que daí, por exemplo, com as divisões, com as seções que foram sendo cedidas aquilo e tal, eu mostro para você, por exemplo, essa região aqui é o município de Tibagi. Então, nesse mapa já aparecia aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Tá? Já aparecia a sede do município de Tibagi, com saída para Ponta Grossa, para Casco e tal. Essa região aqui é essa região de Ortigueira. Essa região aqui é do Imbaú. Essa região para cima aqui é Curiúva.
E é aqui a ventania. Fechando então esse segundo fato, e um fato temporal, ele tem a dinâmica da política. Então, aquele período de industrialização, da pré-industrialização, que eu falei que a gente passou um período de letargia, então hoje é outra realidade, né? Hoje tem uma coisa chamada globalização, né? Então, já mexe bastante com a nossa ideia, e esse segundo fato seria praticamente impossível de replicá-lo. Terceiro fato, longo prazo. Aqui o bicho pega, hein? Quanto tempo levou entre a compra da fazenda e o momento que saiu o papel? Já conto lá. Um projeto assim colossal, né? E quando fala então em longo prazo, tirando dinheiro do bolso, né? Tipo assim, então, a caixa d'água só ia abaixando. 126 mil hectares. Você precisava fazer estradas principais, estradas vicinais, você precisava abrir a mina de carvão, você precisava fazer uma fábrica, uma olaria para fazer os tijolos, inclusive para fazer o chaminé da fábrica. Eu imagino que por um momento o povo ele se sentiu desmotivado, porque você não via, né? O que nós viemos fazer aqui? Nós viemos fazer funcionar uma fábrica de papel. Sim, mas para você chegar na fábrica, você tem que explanar o terreno, né? Fazer a terraplenagem, né? Para você fazer um ramal ferroviário, para sair o papel, você tem que assentar os dormentes, cortar barranco. Então, esse é longo prazo. Quando eu digo para você, então, que levou mais de 10 anos para sair a primeira leva de papel, então você veja, a obra correndo, né? A guerra comendo solta lá fora. Teve um momento, por exemplo, que a empresa teve navio que foi bombardeado e perderam o equipamento, retardou o início de operação da máquina de papel número 1, né? Então, enquanto levantava a fábrica, foram construindo, então, a infraestrutura, né? Por exemplo, foi necessário um hospital, foi necessário um armazém de subsistência, foi necessária a parte de recreação, as escolas, né? E para você chegar no produto final, que era o papel, então você criou então uma cidade, né? Aí você tinha barragens para captação de água, você tinha então uma mina de carvão para tirar o carvão para gerar vapor. Então você tinha necessariamente um hospital, né, até cinema, olaria, usina hidrelétrica, usina termoelétrica. Então, à medida que essa infraestrutura estava sendo montada, que só estava saindo dinheiro, né? Quer dizer, você não conseguia pôr o teu papel lá no vagão. Nesse momento ainda, né, da implantação, enquanto a fábrica estava sendo montada, era necessário, então, manter essa cidade. Entre a compra da fazenda e a saída do papel, levaram, então, mais de 10 anos. Então, um caos, né? Vamos contar um caos aqui. Quando uma rádio da Alemanha informa que um navio de uma empresa do Brasil que estava fazendo uma grande indústria no sertão de Tibagi, esse navio foi bombardeado e afundou. E a pessoa que estava ouvindo o rádio era uma pessoa do grupo da Klabin e teve um infarto. Porque a pessoa vendo as economias saírem e você perdendo equipamento, retardando a entrada de operação de uma máquina, que a partir dali então ia dar lucro, né? Aí uma cidade para ser mantida, próximo de 10 mil pessoas para você pagar salário. E uma parte da máquina estava no fundo do mar. Então, encerrando esse terceiro fato, né, de longo prazo, o que nós deixamos registrado, então, é o perfil, né, dessa família, desses investidores, né, essa coragem, esse despojamento, né, porque você esperar mais de 10 anos para ter um retorno, realmente, hoje é atípico, né. É um fator, assim, que é uma barreira para quem pretende replicar uma empresa, um empreendimento como esse. Quarto fato, pela localização, né? A gente sempre fala repetidas vezes, tratava-se de um empreendimento numa região de sertão, né? Com poucos recursos, bastante recurso natural, né? Mas sem recurso
De mão de obra. De onde veio essa mão de obra? No primeiro momento, ela veio das regiões mais desenvolvidas, que era Castro, que era Piraí, né? Mas, no geral, chegaram nessas paragens aqui, né, por conta da obra, brasileiros de diversos lugares do Brasil. Quarto fator mão de obra. Chegaram os estrangeiros. Já vinham os pioneiros e alguns nativos na região. Quando eu falo então estrangeiros, que consta na nossa literatura, algo próximo de 30 etnias diferentes. Algumas dessas pessoas vieram por conta da guerra. E essa mão de obra era super qualificada. Então essa mão de obra, na verdade, ela veio somar com a mão de obra que era, vamos dizer assim, nacional, vamos dizer, né? Então, na região da fábrica, na época da construção da fábrica, chegaram brasileiros de diversas regiões do Brasil, né? Notadamente de Minas Gerais, do Nordeste. Nós temos história dos nossos irmãos nordestinos, lá de paraibanos e tal, né? Que são um capítulo à parte na nossa história, né? Então, mas essa mão de obra, ela veio se formando, porque era uma mão de obra que muita gente não conhecia. Vamos lá, meu pai, por exemplo, quando ele veio de Itararé, ele chegou aqui em 1942. Então falaram para ele trabalhava numa lanchonete lá em Itararé, falaram assim para ele, estão construindo uma grande obra lá no sertão, lá do Tibagi, né? Daí eles, vamos para lá. Então o que ele trouxe? Ele trouxe um diploma do primário, né? Ele trouxe uma experiência aí de pintor de cartazes e tal, e um pouco de conhecimento ali da pastelaria do bar que ele trabalhava, da lanchonete que ele trabalhava. Então ele chega em 1942 e, por acaso, ele vai trabalhar com o futuro sogro dele, né, Firmino dos Santos, que era um pequeno construtor. Nesse momento ali, as empresas foram assim, as tarefas foram pulverizadas, né? Então haviam vários pequenos construtores, chamado de construtor, tal, né? Um fazia corta de barranco, outro fazia terraplenagem, outro fazia corta de madeira para fazer limpeza para a esplanada da fábrica e tal. Então essa mão de obra, assim como do meu pai, por exemplo, ele não conhecia uma indústria, né? Ele não conhecia, ele veio conhecer aqui e tal. E pelo conhecimento dele, pelo estudo que ele tinha, o grande estudo que ele tinha, que era o primário, né? Ele trabalhou como apontador de carrocinha, que puxava a terra e tal, levava nos vagonetes, depois os vagonetes levavam para bascular e para fazer nivelamento de solo e tal. Então vieram pessoas que já tinham trabalhado com reflorestamento na Europa, pessoas com conhecimento em mecânica, pessoas com conhecimento em fundição. Então essa mão de obra estrangeira, né, ela contribuiu e acabou sendo assim como até professores mesmo, dos pioneiros, né, das pessoas que assim, pouco conheciam de indústria, mas à medida que foram se desenvolvendo, né, que a própria empresa mesmo, ela chega no momento que ela percebe que a obra estava caminhando, mas ela já precisava melhorar a qualidade da mão de obra. Por iniciativa na época do engenheiro Carl Zapper, né? E lá em 1949, então já começa assim as tratativas para trazer o Senai para dentro da fábrica mesmo, até tinha as salas de aula dentro da área fabril mesmo, né? Lá no fundo da fábrica. Os mais antigos aí vão até lembrar, né? Essas pessoas depois que foram sendo preparadas, que eles foram... E a Klabin, num dado momento, ela começa até a exportar a mão de obra, sabe? Porque essas pessoas foram se desenvolvendo, viraram até também mestres, né? E ali falava-se então que a Klabin chegou a ser tratada como uma universidade do trabalho. É como uma exportadora de mão de obra para o mundo inteiro, né? Primeiro momento para o Brasil e, quiçá, depois para o exterior, né? Então tem um caso interessante que é o seguinte... assim, para a gente perceber como é que era a dificuldade de algumas pessoas que estavam chegando, de entender o que era o dinamismo de uma empresa, né? Então conta um caos, né? Conta um caos que um funcionário, ele não foi trabalhar num dia, né? Daí, no dia depois que ele veio trabalhar, ele foi questionado: fulano, por que você não veio trabalhar ontem?
Daí ele falou assim, não, é que eu escutei que por causa que se chovesse não, nós não ia trabalhar. Mas o fato é o seguinte, é que se chovesse realmente atrasava a chegada dos equipamentos devido à má qualidade das estradas e tal, mas não que justificasse, por exemplo, a chuva, ele não ia trabalhar no dia seguinte, mas ele ainda não conhecia, né, esse dinamismo, né? Com a chegada dos estrangeiros, né, que a gente chamava de gringos, né, e com os estrangeiros vindo das diversas regiões do Brasil, então surge aí o gentílico montealegrense, os filhos de Monte Alegre, do qual eu faço parte. Então, quando eu falo assim, montealegrense, então tem montealegrense de origem polonesa, montealegrense de origem austríaca, montealegrense de origem espanhola. Aí nasce, nesse momento, então, com o crescimento, com a implantação da empresa, nasce então o montealegrense. Então, lá pelos anos de 1950 em diante, né, quando é instalado então o loteamento da Cidade Nova, assim foi chamado Telêmaco Borba no primeiro momento, Cidade Nova. Então hoje todos nós somos telêmaco-borbenses, pessoas que nasciam até nos anos 60, vamos dizer assim, na fazenda, eram montealegrense. O adjetivo gentílico montealegrense agora faz parte da história. Agora já não nascem mais filhos da fazenda Monte Alegre, né? Agora nascem telêmaco-borbenses. Lembrando, né, lógico, que a história da fazenda Monte Alegre antecede ao município de Telêmaco Borba. Quinto fato, verticalização. O que significa verticalização? Quando a indústria ela concentra todas as fases da sua produção. No caso da Klabin, então, ela controla desde a pesquisa, da semeadura, da escolha da semente, do plantio, do corte. Então ela busca na verticalização essa segurança, que ela não fica dependendo de um outro fornecedor. Então ela começa, por exemplo, como citei da Klabin, então ela começa da pesquisa, ela faz a semeadura, ela escolhe o tipo de semente que vai plantar, então tudo está na mão. Então quando você tem isso na mão, você tem a verticalização da tua indústria. Vou contar uma curiosidade, né? Esse que aparece na capa do vídeo, um pioneiro do grupo, Maurício Freeman Klabin. Então ele parece que ele já tinha essa percepção da verticalização. Por quê? Porque quando ele chega em São Paulo, ele vai trabalhar numa papelaria. Por um tempo ele trabalha como empregado e depois ele acaba comprando a papelaria. Ele sendo dono, ele ouve por bem, então, começar ele mesmo fabricar o seu produto. Então ele estava verticalizando, né, a sua cadeia, né, toda a sua cadeia, porque ele estava vendendo, mas ele achou também interessante produzir. Então daí ele compra lá, ele instala lá uma fábrica de aparas, né, que é a reciclagem do papel. Então esse, por exemplo, é só para reforçar então a verticalização do topo até a base, então, né? Por que ela sente segurança nesse processo de verticalização? Porque ela tem toda a cadeia na mão, em constante pesquisa e dinamismo de mercado, sempre se atualizando. Depois que nós trouxemos esses 5 fatos, será que a Klabin é realmente um modelo de empresa irreplicável? Nós escolhemos, então, esses 5 fatos. Se você procurar nessa ou naquela empresa, pontualmente, você pode achar a coincidência de 1, 2, mas dificilmente você vai encontrar, então, assim, a junção desses 5 fatos numa mesma empresa. Tá aí a receita. Então, daí primeiro passo, vamos comprar uma fazenda. Deus me defenderai. Nunca no Brasil, na vida da terra. Nas pesquisas nossas e tal, a gente conversou com o engenheiro Chico Moreira. A colaboração do Chico Moreira foi fundamental. Ele nos explicou então a respeito das divisões das guarda-morias, né? Onde ficavam os guarda-mor, que seria um general de cada região, né? E daí o Chico nos contou também, né? Ele comentou a respeito da estruturação, da divisão, né? Que ela veio assim fortalecer o sistema de plantio, replantio das regiões e tal, e foi trazido então por um engenheiro
polonês, engenheiro Zygmunt Rilska. Então, que ele fez essa divisão florestal que está no mapa, que eu até brinquei no momento da explicação, que ele dividiu para somar. Aí, num outro vídeo depois, a gente vai explicar e vocês vão entender, então, por quê. O engenheiro Chico Moreira, né? Também um entusiasta da Fazenda Monte Alegre. Então, no final desse vídeo, aproveite e assista. A máquina 6, a lenda do papel impresso no Brasil, ficava aqui, na Vila Harmonia, na Fazenda Monte Alegre. Então é isso, pessoal. Então é 3C. Curta, compartilha e comenta. Até a próxima.